Corinthians 1, Palmeiras 0, nesse jogo de abertura das oitavas de final da Copa do Brasil. Bora lá falar muito de tudo que rolou no derby no pós-jogo do Salazar. Fala pessoal, todo mundo vivão por aí? Tudo certo? Bora lá falar desse derby. Estava na Neoquímica Arena, acompanhei a partida, acompanhei o pós-jogo lá de perto, entrevistando todo mundo, trabalhando para a TV Gazeta. Aliás, por isso que eu estou gravando só às 4 horas da manhã. Enfim, precisei terminar o serviço, precisei vir para casa, agora sim é hora da gente falar disso. Aliás, se inscreve aqui no canal. Não é inscrito? Se inscreve se você é inscrito, muito obrigado, mas vai lá rapidinho, se inscreve no canal, vai ter muito conteúdo bom para você aqui na Salazar TV, muita informação, muita análise, opinião, enfim. Vamos que vamos aqui na Salazar TV, se inscreve no canal, dá aquela força e bora falar desse jogo. Um jogo que para mim, um grande jogo, um grande Corinthians e Palmeiras. Um Corinthians e Palmeiras muito disputado, muito equilibrado, de alternâncias, ora um time sofria, ora fazia o outro sofrer. Incrível como o jogo ia mudando de momentos das duas equipes, mas as duas equipes tentando jogar o tempo inteiro. Um jogo muito bem jogado, de duas equipes organizadas nos seus sistemas defensivos, não davam espaços, brigavam por cada bola, e alternavam bons momentos na partida no setor ofensivo. Gostei muito do jogo, achei um jogo tenso, como tem que ser, brigado, mas muito bem jogado, dentro do que se imagina num clássico eliminatório desse, quando a gente fala que o que importa é o resultado e ponto final, né? Ninguém espera um grande jogo, ninguém está preocupado que o jogo seja bonito e vistoso num momento desse. É um Corinthians e Palmeiras eliminatório de Copa do Brasil. O que importa nesse momento é ganhar o jogo e acabou e ponto final. Mas mesmo assim, no caso do corintiano que venceu a partida, venceu, mas independentemente de ter vencido, o palmeirense ter perdido, foi um grande jogo, um grande clássico. Gostei do jogo. Concorda? Diz aí nos comentários se você gostou da partida. Eu particularmente gostei, achei uma partida... Cara, teve gol anulado, gol que valeu, teve bola em cima da linha, teve pênalti perdido, teve polêmica. Cara, um jogo bem jogado. E acho que teve pouco tempo de jogo parado também. Um jogo que correu principalmente no primeiro tempo. Aliás, isso se traduz nos números. Impressionante. Eu, particularmente, não lembro de ter visto um jogo com esses números. Segundo o SofaScore, 50% de posse de bola para cada lado. Impressionante. 50% cravado. Grandes chances, 2 para cada lado. Finalizações, 11 do Palmeiras, 10 do Corinthians. Impressionante. Defesas do goleiro, 4 do Palmeiras e 3 do Corinthians. O Corinthians fez mais, exigiu mais do Everton. Escanteios, 4-4. Número de faltas, olha só, 20-13 para o Corinthians. 20-13. O Palmeiras é um time que comete muitas faltas como estratégia. E o Corinthians ultrapassou o Palmeiras nesse sentido, aliás, por muito, viu? Número de passes, impressionante. 370 do Palmeiras, 366 do Corinthians. O Corinthians trocou 4 passes a menos que o Corinthians, do que o Palmeiras. Impressionante. Número de desarmes, aqui a diferença talvez do jogo. 29 do Corinthians e 13 do Palmeiras. Ou seja, se tivermos os times trocando praticamente o mesmo número de passes e 50% de posse de bola para cada lado, o Corinthians ter feito 29 desarmes contra 13 do Palmeiras diz muito sobre o apetite, a tal da energia que estava faltando, que faltou no Majestoso, sobrou no derby para o Corinthians, tá certo? Então assim, os números mostram aquela impressão que a gente ficou vendo o jogo mesmo na Neoquímica Arena. Impressionante como realmente Corinthians e Palmeiras fizeram um jogo extremamente equilibrado e que eu acredito que vai ser assim também lá no Allianz Parque. O jogo em si, o Corinthians começa melhor, vai para cima, tenta fazer um abafa, o Palmeiras rapidamente equilibra isso e começa a ter o controle do jogo e começa a criar volume para cima do Corinthians, até o pênalti do Yuri Alberto, né, do que o Yuri Alberto perde, até o pênalti sofrido pelo Memphis Depay, o Palmeiras parecia melhor e parecia chegar mais perto do gol. O Corinthians tem o pênalti, aliás, para mim, indiscutível. O Gustavo Gomes
sola a canela do Memphis Depay. O Memphis Depay chuta a bola, o Gustavo Gomes levanta demais o pé, é imprudente. Para mim não toca na bola, tem gente que acha que ele toca na bola, eu não vi essa imagem, para mim ele não toca na bola, mas mesmo que ele tenha relado, ele é imprudente, ele levanta demais a perna e ele acerta com a sola a canela quase na altura do joelho do Memphis Depay. O meião rasga e tudo mais. Pênalti claro, para mim um acerto da arbitragem com o auxílio do VAR. O Memphis Depay muito inteligente, porque ele fica no chão e ele chama a atenção para o lance até que ele seja revisado. Inteligência do Memphis Depay, pênalti para mim, indiscutível e muito mal batido pelo Yuri Alberto. Como eu sempre falo, o pênalti meia altura é o pênalti que deveria ser proibido. Não pode mais, não tem mais cabimento você bater o pênalti meia altura. A não ser que você desloque o goleiro. Se você não tem a condição de deslocar o goleiro, esquece. Ou é no alto, ou é rasteiro, ou é no meio. O pênalti meia altura é o único pênalti que todo goleiro alcança. Todo goleiro consegue pegar. Porque hoje os goleiros conseguem chegar a tempo na bola. Por mais que você bata forte. Os caras chegam. O pênalti meia altura é um pênalti, enfim, para mim que deveria ser vetado pelas comissões técnicas. Meu filho, você bate como você quiser, desde que seja rasteiro, no alto ou no meio. Ou aquela batida do Neymar que espera o goleiro cair e toca do outro lado. Porque chegar correndo na bola, batendo de chapa, meia altura, é um prato cheio para o goleiro, ele só precisa acertar o canto, como aconteceu, e a bola nem foi muito no canto, foi mais para o meio, apesar de ter ido no alto, bateu forte, mas como eu falo, não adianta, bater forte, o goleiro vai chegar se ela for meia altura. Não pode mais bater pênalti meia altura. Isso para mim está muito claro, eu falo faz tempo, Yuri Alberto não bateu bem, péssima decisão e acabou desperdiçando o pênalti. Só que dali para frente, curioso, o Corinthians não se desanima com a perda do pênalti. O Palmeiras vem sendo melhor, comete o pênalti, o Yuri Alberto perde o pênalti e o Corinthians melhora no jogo. E aí o Corinthians tem a segunda parte toda praticamente do segundo tempo melhor que o Palmeiras. O que muda? O que muda é que nos minutos finais o Palmeiras teve uma chance claríssima de gol. Que o Gustavo Henrique tira a primeira dentro da área ali, o Palmeiras chega pela esquerda, sobra, eu não lembro qual é o jogador do Palmeiras que chuta, o Gustavo Henrique chega, abafa, ali já seria gol, a bola sobra para o Giai, que bate, a bola ia entrar e o André Ramalho tira em cima da linha e salva o Corinthians. Então, cara, um primeiro tempo demais, assim, muito, muito bom mesmo, pênalti perdido de um lado, bola em cima da linha do outro lado, muito bem disputado, um grande primeiro tempo em que as equipes alternaram ali bons e maus momentos. Vem o segundo tempo, o Palmeiras para mim começa melhor que o Corinthians, vai melhor que o Corinthians, um jogo um pouco mais parado, né? Teve a lesão do Bruno Fux, teve discussão com o árbitro, teve problema do laser, enfim, foi um jogo um pouquinho mais chato, entre aspas, no segundo tempo, mas mesmo assim bem jogado. O Palmeiras melhor de novo na primeira metade do segundo tempo, o jogo começou a ficar tenso com o passar do tempo, aquela impressão de que quem fizer vai ganhar o jogo, até que o Corinthians chega ao seu gol num baita de um vacilo da defesa do Palmeiras e uma inteligência muito grande dos jogadores do Corinthians, principalmente do Rodrigo Garro, porque o Yuri Alberto sofre a falta, ele sai caminhando, discutindo com algum jogador, fica aquela impressão de que o Garro vai pôr a bola na área, o Palmeiras, né, não muito atento, talvez esperando que o lance fosse demorar mais para ser batido, o Garro dá uma cavada por cima da marcação, bate rápido a falta, o Mateuzinho também pega rápido, já manda para a área, acerta o cruzamento, enfim, o Palmeiras não estava esperando e não estava preparado e posicionado para se defender daquela bola. Erro fatal e mérito para a inteligência do Rodrigo Garro no lance e para a batida sensacional do Mateuzinho, pegou muito bem e o Memphis Depay entra na área numa posição que ele faz muito na Holanda e de cabeça marca o gol da vitória do Corinthians, um belo gol, aliás, uma bela cabeçada do Memphis Depay. E aí me chama a atenção, eu imaginei que o Palmeiras fosse ali ter um certo domínio, pensei que o Corinthians ia recuar, que o Palmeiras ia para cima, e não foi o que aconteceu. 3 minutos depois, o Palmeiras chega ao gol de empate no gol anulado por impedimento. Né? Um balde de água fria na Neoquímica Arena, 3 minutos depois, a Neoquímica Arena ali, né, eufórica, o Palmeiras empata o jogo. O empate surge numa falta assim, enfim, desinteligente do Ranieri, porque extremamente infantil no lance, comete uma falta boba, a jogada é mega conhecida do Palmeiras, bola no Gustavo Gomes, ele joga para o meio, o Maurício acerta um chute bonito
pra caramba de esquerda ali, meio que de voleio. O Hugo Souza não consegue nem ter uma reação, e aí o gol é anulado por impedimento. Minha opinião eu acho que é de todo mundo. Precisamos do impedimento semiautomático. Precisa a CBF tomar vergonha na cara, porque tem dinheiro para isso, e contratar a tecnologia para termos aqui no Brasil o impedimento semiautomático. Porque, cara, o lance é inconclusivo. Não dá para dizer se estava ou se não estava impedido. Eu encontrei, a Globo postou no Instagram dela uma imagem que foi a melhor imagem que eu vi até agora. Se você não viu, vai lá e veja. Uma fotografia do lance, porque tem muita imagem do alto, borrada, enfim, tem muita imagem que não dá para ver nada. E ali a Globo postou uma foto, um frame ali do lance, tá? Ali é muito claro, a linha está traçada para um, traçada para outro, está impedido, ponto final. Só que a questão para mim é, a linha do Ranieri, para mim, não está traçada no lugar certo. Deveria estar mais perto do ombro. Ela está, para mim, perto demais, fora demais do ombro do Ranieri. E a bola já tinha saído do pé do jogador do Palmeiras na batida da falta. Então deveria ser um frame antes, na minha opinião. O VAR deveria traçar a linha um frame antes, porque a bola lá já estava saindo do pé do jogador do Palmeiras. E aí, se puxasse um frame, será que o Gustavo Gomes já está impedido? Pode ser que estivesse mais impedido, mas pode ser que não. Então, assim, é muito difícil. Para mim, o VAR não conseguiu esclarecer o lance é difícil demais, mas para mim, aquele frame não é o ideal, a linha no Ranieri também não está no lugar certo. Do que nós vimos e da foto que eu vi na Globo, ela mostra que está impedido e acabou. Agora, estava impedido? Eu não consigo cravar, nem que sim, nem que não. Precisamos do impedimento semiautomático, da tecnologia. Muito difícil falar desse lance, porque a linha não está no lugar certo, a batida da bola lá também não, pode ser que estivesse até mais impedido, pode ser que não estivesse impedido, muito difícil. A decisão foi pelo impedimento, tomara que sirva para a CBF tomar vergonha na cara e colocar o semiautomático, mas de fato, muito difícil falar qualquer coisa sobre isso, além de pedir o impedimento semiautomático no Brasil. E aí o Corinthians melhora, incrivelmente o Corinthians melhora, e o final do jogo é completamente dominado pelo Corinthians, para minha surpresa. Pensei que o Corinthians ali ia recuar, o Palmeiras ia tentar o empate, o Palmeiras aparentemente cansou e o Corinthians termina o jogo, inclusive com possibilidade de marcar o segundo gol. Duas jogadas se abriram para isso, o Corinthians vacila, não marca o segundo gol, mas termina com o jogo completamente dominado, sob controle total da partida. Falando das escalações, acredito que Dorival Júnior e Abel Ferreira não surpreenderam em absolutamente nada. A minha dúvida era o Alan no lugar do Sousa, por causa do que eu vi do Palmeiras no Mundial. Ele preferiu o Sousa, que acho até que fez uma boa partida. Lá do Corinthians, o Dorival Júnior foi naquela escalação que deu certo nas finais do Campeonato Paulista, né? Ele saca o Breno Bidon, que para mim é um erro, mas assim, tinha que ser Breno Bidon ou Carrilho. Um dos dois precisaria sair para você jogar com Ranieri e Martinez, que tecnicamente sofrem muito na transição, com bola erram demais. O Martinez, o que ele errou com bola hoje, assim, uma enormidade, mas era um jogo para competir, para brigar, para correr, e acho que ele erra ao ir com o Carrilho e não com o Breno Bidon, mas entendo que ele foi com a cavalaria toda, sabe? Um jogo grande, jogadores mais experientes, entendo a escolha do Dorival Júnior, é compreensível, eu só não concordo. Acredito que o Breno Bidon merecia ser o titular no lugar do André Carrilho, e acho que o jogo também provou isso, né? Muito por causa do que o Carrilho vinha jogando, vinha apresentando, e o que ele fez no campo aqui no jogo de hoje também acho que ratifica essa opinião. E não é ser engenheiro de obra pronta. No próprio cara a cara aqui, quem é melhor que eu postei antes da partida, eu coloquei o Breno Bidon como titular e não o Carrilho, porque eu sabia e informei isso ao vivo no Gazeta Esportiva ontem e antes de ontem, que essa era a dúvida do Dorival Júnior. Só que ele optou pelo Carrilho. Eu optaria pelo Breno Bidon. O Breno Bidon, aliás, entra no segundo tempo no lugar do Carrilho já cansado. O Carrilho não foi bem na partida, não conseguiu ser o Carrilho que nós já vimos. E o Breno Bidon entra muito bem. Para quem diz que ele não marca, ele vai lá na linha de fundo, dando carrinho, ganhando bola, brigando. Só que ele tem qualidade, bicho. Ele tem qualidade. O passe dele é muito bom. Ele roda o jogo, ele vira, ele dá o passe na vertical. Enfim, as substituições
aliás, do Corinthians, surtiram muito mais efeito, né? Porque o Dorival Júnior coloca o Breno Bidon, que entra muito bem. Mais para frente, para segurar o jogo, ele coloca o Charles no lugar do Ranieri, que estava amarelado, e também coloca o Henry Lério no lugar do Bidu, que já estava muito cansado. E o Corinthians termina o jogo com tudo sob controle e com todo mundo participando bem. Do outro lado, o Abel Ferreira, tirando a zaga, quando ele precisa colocar o Mikael no lugar do Furso por uma necessidade, ele coloca o Alan no lugar do Sousa e o Flaco Lopes no lugar do Vitor Roque. Poucas substituições, não está confiando muito, acho que nesses jogadores de banco, tem os seus desfalques, mas o Palmeiras não melhora com essas substituições, esse é o ponto. O Palmeiras não melhorou com essas substituições. Portanto, senhores, um jogo muito equilibrado, de escolhas previsíveis dos seus técnicos, mas as escolhas e as estratégias funcionaram melhor para o lado corintiano, principalmente com as substituições, porque no jogo mesmo foi muito parelho, não dá para dizer quem foi melhor, porque na minha opinião foi muito parelho e na minha opinião os dois fizeram muito bem os seus respectivos trabalhos, tanto o Dorival Júnior quanto o Abel Ferreira. O gol sai de uma desatenção completa, o Gustavo Gomes está longe do Memphis Depay, tenta correr, ele até tenta cometer o pênalti, empurrar com as duas mãos o Memphis Depay, não consegue nem cometer a falta, enfim, o Palmeiras que se perdeu, não esperava a batida rápida, né? E na batida rápida pegou todo mundo despercebido ali, mérito dos jogadores do Corinthians. Queria até falar sobre isso agora. Falando individualmente, do lado do Palmeiras, para mim, gostei da partida do Sousa. Vitor Roque se movimentou muito bem, criou algumas possibilidades. Sousa muito bem na partida, mas no mais nenhum grande destaque. Gustavo Gomes acho que não foi bem na partida, comete o pênalti, vai mal no lance do gol. Acho que o Gustavo Gomes, para mim, foi o pior jogador do Palmeiras, o que mais comprometeu. Do lado do Corinthians, o sistema defensivo jogou muito bem. André Ramalho, Gustavo Henrique, Bidu e Mateuzinho. Os quatro fizeram um jogo muito bom, um grande jogo. Ranieri, talvez o melhor em campo. Grande jogo do Ranieri. Carrilho muito mal. E aí, o trio lá da frente, o trio ofensivo, o Martinez, mais ou menos também, com bola errou muito, sem bola tudo bem, ajudou bastante. E lá na frente, o curiosidade, né? Yuri Alberto, de novo, muita movimentação, aquela coisa maluca dele, enfim, um jogador muito importante, mas perdeu o pênalti. Garro. Cara, o Garro também errou uma enormidade. Tentou muito, enfim, errou muitos passes, não estava bem o Garro, mas fundamental no lance do gol. Porque ele é inteligente para perceber que o Palmeiras está ali, moscou, cobrou rápido e foi fundamental para pegar o Palmeiras despercebido. Só estava todo mundo fora de posição porque o Garro foi inteligente de cobrar rápido e dar aquela cavada. Mérito também do Mateuzinho, que acertou um belo de um cruzamento. E, para fechar, Memphis Depay, que se você tirar o gol, não fez um grande jogo. Talvez um dos piores jogos dele com a camisa do Corinthians, na minha opinião, e isso se traduz nos números. Impressionante os números do Memphis Depay, porque o cara simplesmente perdeu a posse de bola por 18 vezes. 18 é um número escandaloso. 18 jogadores do Corinthians morreram por causa do Memphis Depay. De algum erro, alguma coisa, a jogada morreu no lugar dele. Isso aqui é número do SofaScore, perda de posse de bola, Memphis Depay, 18. 18. É muita coisa. O que ele perdeu de bola e matou de jogada chamou muita atenção durante o jogo, e quando eu vi o número no SofaScore, então, só ratificou. 77% de aproveitamento de passes. É um número muito baixo. Para você ter uma ideia, nos scouts, abaixo de 83% já é considerado ruim. 77%. Errou muito passe. E nos duelos, de 7 duelos no chão com os jogadores do Palmeiras, ele só ganhou 3. 3 de 7. No alto, de 3, ele perdeu todas. Cruzamentos, tentou 2, errou os 2. Passe longo, 1, errou também. Enfim, sofreu o pênalti e marcou o gol. Decidiu o clássico, foi um jogador extremamente importante. Foi decisivo, decidiu o jogo. Mas jogou bem? Não, não jogou bem. Não jogou bem. Tem que saber separar as coisas. Se você tirar o gol, o antes e o depois do Memphis é muito ruim. Tem um lance que ele dá uma canelada, a bola vem do alto, ele deu de canela, que se fosse o Romero ia virar meme. Mas assim, me parece fora de forma, sem energia, num 1 contra 1, mal, lento. Não sei o que está acontecendo, mas tá lento o Memphis Depay. Mas enfim, se você tem Hector e Romero e e Thales Magno no banco, ele vai continuar jogando.
Não tem muito jeito. Decisivo, decidiu o jogo. Mas foi aquele jogo que o cara não faz nada, vai lá e marca o gol e todo mundo fala, acabou, decidiu, o que importa acabou. E é isso, é o que importa mesmo. Num jogo desse, precisava marcar aquele gol. Primeiro gol dele em clássicos, o 11º clássico dele e é o primeiro gol dele. Aliás, descobrimos na zona mista que na verdade ele não bateu a meta de gols, ficou faltando um. Hoje ela se encerra, né? Ele tinha até hoje, agora ela zera e ele vai ter mais um ano para tentar bater essas metas todas de novo. Mas o Corinthians vai, entre aspas, economizar 1,5 milhão porque houve um erro, né? Os sites de estatísticas, um falava uma coisa, outro falava outra coisa, o press kit do Corinthians dizia uma coisa diferente de outro site de estatística, a diretoria achava que era um número, mas não era, enfim, o resumo ficou faltando um gol para ele bater a meta de participações, a meta total, né? A maior meta de participações em gols, que era de 30, vai receber do Corinthians cerca de 11 milhões de reais e não 12,6 milhões de reais, porque ele não conseguiu bater a última meta, que seria participar de 30 gols, vai ficar naquela de 25, porque ele chegou a 29 participações em gol. Enfim, não foi um grande jogo do trio, individualmente, mas foi o trio que decidiu, com a ajuda do Mateuzinho, uma bela bola cruzada. Uma coisa que me chamou a atenção, que independentemente de volume, teve bola em cima da linha, teve tudo mais, mas a gente não teve muitas participações dos goleiros, né? O Sousa bateu uma bola que eu achei que ia ser gol, a bola passou raspando. O gol que o Hugo Souza não ia conseguir pegar foi anulado. O pênalti foi defendido pelo Everton. E fora isso, o que mais que tivemos dos goleiros? Não teve mais tanta coisa assim também. As defesas estiveram muito bem organizadas, muito bem postadas. Mas chance de gol é o que não faltou, para os dois lados também. Por isso que eu falei, foi um grande jogo, gostei bastante. Individualmente também teve muita gente indo bem e quem não foi bem se sobressaiu na técnica. É isso daí, os jogadores que fazem a diferença. Garro, Yuri, Memphis, mesmo mal, mesmo numa noite pouco inspirada, acabaram sendo fundamentais para a vitória do Corinthians. E aliás, uma grande vitória. Isso aqui tem que deixar claro. Num clássico, você ter a vantagem de um gol é uma grande vantagem. Ir para o Allianz Parque, podendo empatar, cara, a chance de ter empate é enorme. Antes desse jogo de hoje, os últimos 4 derbys tinham acabado com uma vitória do Corinthians e 3 empates. Uma delas, o título paulista. Agora, são 2 vitórias e 3 empates nos últimos 5 derbys na Neoquímica Arena. Aliás, dos últimos 6 derbys ao todo, o Corinthians só perdeu 1. De 6 derbys, os últimos, se só perdeu 1, isso é um dado significativo, porque o Palmeiras, obviamente, tem uma estrutura, uma sequência de trabalho, paz e grana para trabalhar, tudo que o Corinthians não tem nesse momento. Então, o que explica isso? Realmente o Corinthians está se preparando bem para jogar contra o Palmeiras. É uma grande vantagem. 1-0 é pouco, ele não define. Vai ter que entrar do mesmo jeito que entrou na Neoquímica Arena, entrar no Allianz Parque. Mas é uma grande vantagem. Isso é inegável. É uma grande vantagem que o Corinthians conseguiu. Na Neoquímica Arena, que teve Alexandre de Moraes e Augusto Melo. Rapaz, Augusto Melo esteve lá. Tem alguns detalhes sobre essa informação. Assim como estamos apurando a investigação do Ministério Público agora para cima do Andrés e do Duílio. Mas papo para outra hora, né? Tudo isso aqui na Salazar TV, você vai ver vídeos sobre todos esses assuntos, muita informação, na Gazeta também, mas agora chega por hoje, hora de postar o vídeo, dormir, porque amanhã tem mais, e esse foi o pós-jogo do Salazar. E aí, concorda com a opinião? Deixa o like aqui antes de ir pro vídeo, deixa o like, dá uma força, não custa nada, e é isso. 1-0 Corinthians, vamos ver quarta-feira que vem lá no Allianz Parque. Tem seu palpite? Mano, um abraço. E aí, curtiu? Bom, já deixa aqui nos comentários então a sua opinião, se inscreva e compartilhe esse vídeo. E fica de olho, porque sempre vai ter conteúdo interessante para você aqui na Salazar TV.